Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma live da Equipe Saúde. Hoje, o nosso papo é sobre alimentação. Desperta paixões esse tema, né? Tem gente que é fanática por uma alimentação, por um estilo de alimentação. O que é alimentação saudável, né? Será que dieta funciona? Como que eu consigo equilibrar a alimentação? Tem tanta dúvida, tem gente que, imagina que tomou ali um suco detox, tá bem já na fita. Então, para falar sobre um assunto importante, a gente vai ter uma convidada importante. E lembrando que a gente está ao vivo aqui nos canais oficiais da CBN, no YouTube e no Twitter, e da equipe também. E hoje, quem está aqui para a gente conversar sobre alimentação é a nutricionista Yamara Medeiros. Ela é médica nutricionista. Yamara, seja super bem-vinda. A gente já bateu papo em outras oportunidades. Agora a gente está aqui no YouTube da CBN para falar sobre alimentação, que é o que todo mundo aposta as fichas e quer resolver. Seja bem-vinda. Obrigada, Márcio. Boa noite para todo mundo e vamos à nossa conversa, né? Exato. E essa não é uma conversa entre eu e você. Essa é uma conversa que quem está nos assistindo aqui vai poder participar. Então, manda pergunta mesmo, tem dúvida, coloca aqui. Eu costumo falar que só tem 2 perguntas que a gente não responde. A primeira delas é o atual peso do Ronaldo, está aqui a camisa, eu me recuso a responder essa pergunta. E a segunda é uma brincadeira, espero que as pessoas entendam, mas é que, como todo mundo faz, a gente já fala, olha, eu vou responder antes de começar, assim ninguém perde tempo fazendo. O Palmeiras não tem Mundial. Brincadeira, gente, é só participar. E, para começar esse papo de alimentação, Yamara, a gente eu gosto muito de um conceito de alimentação que envolve 4 pilares, né? 4 regrinhas de ouro, que é a quantidade. Claro que quantidade importa, a gente sabe que comer muito mais calorias do que a gente gasta, então quantidade. Qualidade, né? A qualidade do alimento faz a diferença. A adequação, né? Adequar, então eu vou ter mais proteína, mais carboidrato, mais gordura, e a harmonização, né? Então você vai ter um equilíbrio entre o que você gasta com o que você está consumindo. Eu queria que você explicasse melhor cada um desses pilares, dessas regrinhas, né? E como que eu consigo colocar essas regrinhas ao longo do dia? Eu tenho que colocar em todas as refeições ou eu posso distribuir ao longo do dia? Vamos lá, Márcio. Eu vou começar defendendo um vilão na história. Eu vou começar defendendo o carboidrato. Eu sou defensora do carboidrato e tu sabe disso. Claro. Por que eu defendo o carboidrato? Eu defendo o carboidrato porque precisamos diminuir carboidrato? Não. E aí os meus pacientes, como não? Não preciso diminuir carboidrato, eu preciso aumentar os outros grupos. Quais são esses grupos? Eu preciso melhorar na proteína, eu preciso melhorar em frutas, verduras e legumes. E tem o macronutriente, que é a gordura que já está inserida nos alimentos e está no preparo, então eu não falo muito dela, mas ela está ali. Quando eu aumento esses outros grupos, principalmente proteína, frutas, verduras e legumes, automaticamente o que eu faço com o carboidrato? Eu diminuo. Sim. Só nesse conjuntinho eu já melhorei qualidade e quantidade, né? Então, essa é uma parte que eu acho que é bem legal. A outra que é a harmonização gordura é mais importante que proteína? Proteína é mais importante que carboidrato? Nenhum amiguinho é mais importante que o outro. Todos são importantes na tão sonhada alimentação saudável. Em relação à adequação, eu falo que a dieta do amiguinho não serve para você. A dieta que serviu para o seu amiguinho não é sua. Aquela que você busca na internet também não serve para você. Por quê? Porque a gente tem fatores que são só nossos, né? Socioculturais, socioeconômicos. Se você está na amamentação, se você é gestante, se você está na menopausa, se você é adolescente, se você faz esporte, é uma história muito única. Então, é só sua. Quando a gente engloba todo esse conceito, eu acho que a nutrição ela não é difícil.
ela é fácil. As nossas crenças, às vezes, é que são difíceis de lidar. Então, eu digo assim, é fácil colocar isso no café da manhã, almoço e jantar? É só a gente tentar colocar esses grupos que a gente acabou de comentar. Faz bem comer carboidrato de manhã? Claro que faz, energia. Faz bem no almoço? Claro que faz. Faz no jantar? Também. Então, ter esse equilíbrio de qualidade e quantidade não é um sonho tão desejado e não é tão difícil. Ele está logo ali no seu prato. Tá. Você respondendo isso, me veio uma questão. Qual foi o momento da vida da gente? Não sei, Márcia. Pergunta. Que a gente complicou tudo. Porque, deixa eu voltar para, sei lá, a época que eu era moleque, década de 80. Falar Márcio, da minha... eu não vou voltar para a minha época de infância, que você vai me deixar mal aqui. Imagina. Mas pega assim, minha avó, minha mãe, elas não falavam de carboidrato e proteína. Elas comida, não falavam. Márcia, a gente come comida, né? E naturalmente, você falou do valor sociocultural, né? O brasileiro ele tinha coisa tão equilibrada, tão bonitinha, né? Com saladinha, arroz, feijão, uma proteína, né? Tinha ali a coisa. E em algum momento a gente se perdeu, e aí você falou das crenças, né? É difícil você falou do carboidrato, é tão difícil você convencer uma pessoa que o carboidrato não é vilão. E você falou uma coisa de um vídeo que eu gravei hoje, Amara. Não tem um amiguinho melhor ou pior do que o outro, né? O carboidrato, a proteína e a gordura têm funções diferentes. Eles se complementam, né, Márcio? Eles se complementam. Um potencializa a função do outro, isso, né? E o excesso de todos eles, o excesso é sempre ruim, né? E a falta deles também é prejudicial, né? Porque você precisa dele. Então, é uma reflexão, porque essas crenças, eu gostei do que você falou, elas dificultam uma coisa que não era para ser tão complicada assim. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entra naquele velho ditado, né? Então, o certo é eu desembrulhar menos e descascar mais, é eu ter mais quantidade de produtos in natura do que aqueles mais industrializados. Como que você vê essa relação hoje? Porque também existe aí uma vilanização dos produtos industrializados, sendo que a indústria tem feito um esforço para melhorar a qualidade dos produtos. Você vai ter produtos industrializados que têm uma boa qualidade, e você vai ter um monte de produto industrializado que não tem uma boa qualidade. Como que você vê essa questão do in natura, do alimento mais processado? Márcio, eu gosto muito dessa frase, né? Do desembalar menos e descascar mais. Porque eu acho que por trás disso tem a facilidade. E hoje nós estamos muito nesse imediatismo. A alimentação também. Eu acho que faz parte de um processo. Eu também não sou contra a indústria, porque eu acho que a indústria veio para nos ajudar, senão só o homem no campo, lá, plantando, colhendo, não ia ter comida para todo mundo. Então não adianta a gente se iludir com isso. E eu gosto muito de quando a gente fala de alimentação saudável, se eu pudesse acoplar, inserir, colar uma palavra nela, eu acoplaria, Márcio, planejamento. E se eu pudesse colocar mais uma, eu colocaria prioridade. E se eu pudesse colocar outra, eu colocaria paciência e persistência. Né? Então, eu vou comprar alguma coisa de embalagem? Compra, mas tem que ter um balanço. Eu tenho pacientes que dizem, eu não como laranja. Desde quando eu saí, casei, era meu pai que descascava, eu não descasco mais. E eu faço essa pergunta, Márcio, às vezes até te falei das palestras na Unint, né? Quem aqui descascou laranja esse ano? Caraca, ninguém levanta a mão, porque não se descasca mais a laranja. Se toma o suco, mas não se descasca a laranja. Né? Então, talvez voltar mesmo a descascar, a picar, né? Buscar esse tipo de alimento, a gente já tem aí meio caminho para alimentação saudável, Márcio. Você sabe, Amara, que eu fiz uma intervenção em 2016 em Jaguariúna, de tentar mudar ali o padrão, o estilo de vida de uma população inteira. E quando você fala populacionalmente, você tem que simplificar. Sim. Então, a gente tentou incutir na população uma dica, que é, você vai no supermercado, divide o seu carrinho em 2 pedaços, metade e metade. Metade só produtos in natura. A outra metade você vai colocar produto de limpeza, os produtos industrializados,
Porque, naturalmente, você acaba tendo 70% dessa alimentação em casa de produtos in natura. E aí entra aquilo que você falou, né? Que é o planejamento. Se eu fui lá no supermercado e eu tenho... se eu comprei 70% da minha alimentação de produtos frescos in natura, obviamente eu vou consumir mais isso em casa. Então, isso parte do planejamento, como você falou, né? É mais oferta, né, Márcio? Tá ali. Eu coloco na minha frente mais produtos frescos. Mas o que às vezes os pacientes reclamam, se eu compro um pé de alface, ele acaba estragando, porque eu acabo não fazendo. Então, também tem essa queixa, sabe, Márcio? Que é aquela organizar isso. Que é aquela mudança de comportamento. Então, eu sempre digo, vai no supermercado, e se eu for no supermercado, Márcio, para comprar aquilo que eu normalmente estou acostumada, eu não vou mudar o meu hábito alimentar, eu não vou comprar acelga, eu gosto de acelga, estou pegando o exemplo da acelga, porque eu sou uma que gosta de acelga, até comprei essa semana, mas eu não tenho o hábito de comprar a bendita da acelga. Então, eu digo, por que eu não compro acelga se eu gosto de acelga? E aí, eu coloquei a acelga na minha lista. Então, eu digo assim, eu só mudo aquilo que eu reconheço que eu preciso mudar. Então, às vezes eu falo para o paciente, procura X produto. Ai, Amara, eu nunca vi isso na prateleira. Eu digo, você já viu. Você só passou despercebido, você não tem o hábito de pegar, porque as nossas compras alimentares no supermercado, elas são muito automatizadas. A gente vai, pega, compra e vaza do supermercado. Então, fica um pouco mais de tempo, vai com calçado mais confortável, não vá com fome no supermercado. Começa a olhar aos produtos diferentes, vai numa feira orgânica, prova, olha, cheira, pergunta, faz disso um passeio em família. Vai lá, o cara está descascando o abacaxi, dá o abacaxi para o seu filho, prova você o abacaxi, tá mostrando alguma coisa que você não está acostumado, prova, faz disso uma curiosidade. Vai como um curioso, procurar alimentos que você não está acostumado, temperos que você não tem o contato. A partir desse primeiro contato, você consegue criar outros hábitos. Não é uma caixa fechada, Márcia. A nutrição não é uma caixinha que você vai lá, coloca e, nossa, é isso que eu vou fazer. Não funciona desse jeito. Eu vou entrar numa confusão aqui. Ai, Márcio! Eu estou vendo um chat aqui, eu vou comprar uma briga maravilhosa. Ai, Deus. Adoro. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de entrar nessa briga, às vezes eu vou num fast food, ou às vezes eu estou, sei lá, adoro salgadinhos. Pô, tem um salgadinho que eu amo, que é aquela bolinha de amendoim branca, sabe? Eu sei qual é. Bom. E, obviamente, eu devo comer isso 2 vezes no mês, sei lá, em determinados momentos. É exceção na minha alimentação. Então, eu queria que você falasse muito sobre essa relação com fast food, com um alimento que é um pouco mais processado. Não é exatamente que ele é proibido, né? Ele só não pode ser regra, né? Como que você vê a questão desses fast food, ultraprocessados, da minha bolinha de amendoim? Márcio, eu vou te falar que a tua bolinha de amendoim, ela faz parte de uma alimentação saudável. E aí eu também compro muita briga, Márcio. Sério, eu sou uma nutricionista muito... que briga muito comigo. Mas não dá para eu dizer que a bolinha de amendoim não faz parte. Eu não posso dizer que uma fatia de pizza, uma pizza no final de semana não faz parte. Gente, eu amo salada. Amo salada não é porque eu sou nutricionista. Eu amo salada mesmo. Eu chego a salivar com uma salada. Mas na sexta-feira, no sábado, eu não quero comer salada. Eu quero pedir uma pizza, eu vou pedir um hambúrguer, eu vou comer uma comida árabe. Eu não vou comer salada, gente. Não adianta, eu não vou fazer isso. Então, alimentação saudável, ela não é um alimento. Não existe alimento bom e ruim. Esse eu posso, esse não posso. Eu quero perder peso, então eu não posso comer isso. É o primeiro pensamento a estar fadado ao fracasso. Não vai funcionar. E é polêmico isso, né, Márcio? É muito polêmico. Porque eu tenho que aprender, eu tenho que ensinar como nutricionista a mostrar para essa pessoa como comer a pizza. Porque se ela nunca come e quando ela se permite comer, ela come a pizza inteira, o problema não é a pizza. O problema é que relação eu tenho com essa comida. Isso. É o jaquê. Márcio é o famoso jaquê. Você não é assim com a sua bolinha de amendoim, porque você sabe que você pode comer. Quando você tem vontade, você se permite. E se você se permite, você sabe essa medida. Claro.
E aí é engraçado, né? Porque eu, às vezes, vou em restaurante e, sei lá, peço uma sobremesa, a pessoa quer tirar uma foto minha comendo a sobremesa, como se eu tivesse... Para dizer que é verdade. Como se eu tivesse, ele faz uma coisa errada. Não é errada, eu Não é falo para errado. eles, isso não é errado. E aí, eu vou, antes da gente seguir aqui com alguns temas, eu quero comprar uma polêmica que está rolando aqui no chat. A Guilhermina Luna mandou assim: pão de forma é um problema? Ela estava pensando em comprar uma máquina de pão. Antes de você responder, a Ana entrou e falou assim: não compre a máquina de pão. Por quê? Aí ela falou: substitua por um omelete com uma colher de farinha de linhaça e uma farinha de amêndoa. Aí a outra fala, a Guilhermina fala: mas eu amo pão. Diminua o pão aos poucos, vai tirando, coloca integral. É muito louco isso. Porque por que o pão é vilão? Vamos lá. Eu antes adorei essa discussão das duas. Ana não fica brava comigo. Não fique. Eu vou dar a minha opinião, pode ser que a da Yamara seja diferente. Vamos lá. Eu como pão todo dia. Todo dia eu como pão. Meu café da manhã tem pão. E aí, eu fiz uma viagem em 2018 para fazer um documentário e tal, que eu viajei vários países, e um deles que eu fui, uma cidade que eu fui foi Copenhague. O almoço lá é sanduíche. Todo café lá da manhã tem pão. O consumo de trigo nesse país, 3 a 4 vezes maior do que o consumo per capita no Brasil. Quando você vê índices de obesidade, diabetes, hipertensão, todos muito menores. Por quê? Porque é um conjunto de coisas. E aí a gente começa a vilanizar o pão. E aí a gente volta, por exemplo, para a década de 80, não se falava em pão integral, né? Eu lembro que eu era pãozinho francês, sociocultural, de novo, que você está falando do brasileiro. Você vai na França, é a baguete, né? Agora, como que esse pão está inserido no todo da sua alimentação? Qual a quantidade, né? Qual o resto da sua alimentação? Tem fibra, não tem fibra? Claro, você tem um pãozinho integral ali, show de bola, se você gosta. Não é nenhum problema, eu como pão francês todo dia de manhã. Qual a quantidade? A gente volta naquilo, né? Como é o resto do seu café da manhã? Queria que você entrasse nessa polêmica. Aí a Ana está falando que o trigo é inflamatório. Queria que você entrasse nessa polêmica aí, Amara. Tá, Márcio, vamos comprar a briga juntos. É que não é briga, mas eu acho que estamos aqui até para colocar a nossa opinião, e que bom que está todo mundo participando. Eu acho que tem que participar mesmo, eu adoro isso. Até mesmo porque se a gente conseguir, talvez, desvilanizar a alimentação, eu acho que já valeu a live. Então, e aí eu vou voltar ali para as duas meninas, que eu não consigo lembrar o nome. A Gabi, a primeira, não é Guilhermina, isso? E a Guilhermina é igual a do pão, igual eu, e a Ana fala, substitui por um omelete. Omelete. Então, assim, vamos pensar na Guilhermina. Ela adora pão. E aí, agora ela não pode comer pão, ela vai comer omelete. Ela vai comer 10 omelete e não vai passar vontade de comer o pão. Aí ela comeu 10 omelete e ainda vai acabar comendo pão. O que é melhor? Comer o pão. Com ovinho mexido, com requeijão, com alguma coisa que ela goste. Então, não adianta. Eu sempre falo, se tá com vontade de comer... Daí, claro, né, Márcio? Tem a vontade. Eu brinco, né? Eu tenho as 3 vontades. A vontade, a vontadezinha e a vontadezona. Então, identifica o que é, o que você está sentindo. Eu tenho vontade de comer um chocolate todo dia depois do almoço. É vontade ou é hábito? Assim como a gente escova os dentes, assim como a gente toma banho. Então, percebe isso, se não é hábito. Se for uma vontade, a vontade não passa. A vontade é específica. Eu não adianta, eu vou tomar café com meu pão, requeijão e geleia. Eu sou do sul, gente, sou gaúcha, é chimia de abóbora, chimia de banana, eu tenho várias, chimia de goiaba. Meu café é isso, Márcio, porque eu amo abrir o meu olho e pensar na minha cafeteira, que eu vou apertar um botão e tomar café desse jeito. Não adianta. Quantas fatias de pão eu como? Duas fatias de um pão que eu super curto, que eu gosto, porque me dá prazer desse café. Então não adianta eu tomar um café que não me dê prazer, porque a gente vai deixar de ser saudável, Márcio. Então, a alimentação é prazerosa, ela tem que ser saudável, sim, mas ela tem que ser prazerosa, nos dá prazer. Então, vamos lá. Quantas polêmicas. Eu sabia que ia dar polêmica. Mas então, você tocou num ponto interessante, né?
Porque aí a Ana fala assim, mas e a saúde? Né? Você toma um café da manhã, e aí entra naquilo, né? Eu vou pegar meu café da manhã aqui para dar de exemplo. Todo dia de manhã é um pouco de abacate batido com um pouco de leite desnatado, e eu coloco o farelo de aveia. Se eu não faço isso, eu como uma saladinha de fruta, quantidade pequena. Quando eu como a salada de fruta, eu coloco um iogurtinho ali desnatado, gostosinho. Amo leite, sou quase um bezerro. Gosto também. Tomo um leitinho, pego meu pãozinho, 2 fatias. Uma fatia põe um queijo Minas, outra fatia coloco uma geleinha, um cottage. Quer dizer, comi meu pão, tenho fibra, tenho fonte de proteína. Quer dizer, um café da manhã bem ok, né? Não é porque eu estou comendo pão que eu estou colocando minha saúde em risco, né? É o que a gente falou. Eu gosto de dar até pelo contrário, né, Márcio? Eu gosto de dar outro exemplo, que aí acho que a Ana pode entender um pouco mais, que provavelmente também existe esse vilanismo em relação ao arroz branco. O Brasil consome, em média, 42 quilos de arroz branco por pessoa por ano. Na Coreia do Sul, 120 quilos, em média, por ano por pessoa. Coreia do Sul é o país mais longevo e com menor taxa de obesidade. Então, Ana, a saúde, ela depende de vários fatores. Movimento, nosso código genético está programado para o corpo funcionar com movimento. A alimentação, como a Yamara está falando aqui, tem a quantidade, tem a qualidade, tem a adequação, tem essa harmonização. A gente tem que ver o sono. São muitos fatores, né? O que eu vejo é que aquela frase, você é o que você come, ela incorporou de uma maneira na população e ela não é verdade, você é também o que você come, mas você é também como você se movimenta, você é também como você dorme, você é também como você reage às suas emoções. Então, é um conjunto de coisas. E aí a gente entra nessa coisa perigosa que a Yamara falou no começo, que é a gente ter essas crenças. Então, eu não posso comer o pão porque eu estou colocando minha saúde em risco. Trocar um pão por um omelete, eu estou trocando laranja por um carro. São coisas diferentes, né? Um é proteína, outro é carboidrato. Quer dizer, fala um pouquinho sobre isso tudo, Yamara. Eu acho, Márcio, que vamos voltar para o carboidrato, né? Acho que foi a minha primeira fala. Eu sou defensora do carboidrato porque eu acho que ele equilibra as outras coisas. Eu já sempre digo que o carboidrato, ele tá para o nosso corpo como a gasolina tá para o carro. Não adianta você ter um super carro, uma Ferrari na garagem, sem gasolina. Aqueles 1000 botões não vão funcionar. Então, o carboidrato, ele faz parte de uma alimentação saudável. Eu acho que essa é a primeira barreira que a gente tem que quebrar. E, aliás, quanto mais restrição eu faço, talvez mais exagero eu tenha do outro lado. Então, tanto o excesso quanto a restrição, eles não são bons conselheiros. O bom conselheiro é o caminho do meio. Então, preciso de muito carboidrato? Não, eu preciso de um X de carboidrato. Eu preciso de muita proteína? Também não. Meu corpo não precisa de excessos de nutrientes. Porque as nossas células sabem exatamente o quanto usar, porque elas têm a necessidade fisiológica nossa de usar. Não é? É isso que a gente tem que entender, que o nosso corpo, de novo, não é aquela massinha de modelar. A gente não modela o nosso corpo. Ana, fisiologicamente, a Ana está falando? Não, a Guilhermina. Eu queria pegar a Guilhermina no colo e falar: você vai passar a semana comigo, Guilhermina. Porque ela falou assim: mas o problema é quando a pessoa precisa emagrecer ou tem diabetes. Ok, diabetes é uma situação e você vai ter uma orientação de uma nutricionista como a Yamara, mas não tem nenhum problema, você vai emagrecer comendo carboidrato. A gente acabou de ter uma Olimpíada e você tinha um monte de atleta saradão, todos eles comem carboidrato e não comem pouco, né? Se a gente pensar que em 89 o Brasil tinha 13% da população acima do peso, hoje é mais de 60%, e a gente comia o carboidrato e o pão, né? Uhum. Então, assim, é o todo, viu, Guilhermina? O pão, ele pode estar dentro de um processo de emagrecimento, não pode, Yamara? Pode e deve. Márcio, conceito de saúde na Organização Mundial da Saúde. Saúde é o bem-estar físico, emocional e social.
A partir do momento que qualquer exclusão de algum alimento me traga um comprometimento social, por exemplo, não posso comer pizza porque eu não como carboidrato, então não vou na pizzaria, você deixou de sair com seus amigos porque você não vai na pizzaria comer pizza. Socialmente, isso não é interessante. Nossa, eu queria muito comer o pão, a fatia de pão, a Guilhermina falando, mas agora eu não posso mais comer pão porque eu preciso perder peso, eu vou comer omelete. Emocionalmente... A Guilhermina colocou uma coisa interessante que ela já falou aqui, eu ignorei algumas vezes, mas desculpa, Guilhermina, que é a questão dela evitar comprar o pão de forma que tem muitos ingredientes, se vale a pena fazer o pão caseiro, né? Eu acho que vale a pena. Aí, Márcio, eu concordo. Eu sempre digo, olhai o rótulo. O rótulo e os ingredientes do seu alimento, ele diz muito sobre você. Por exemplo, sei lá, iogurte, eu gosto daquele de 2 ingredientes, leite e fermento. Por quê? Porque eu vou colocar minha geleia, eu coloco o meu mel, eu coloco a minha granola, eu coloco a minha fruta picada, que eu amo. E o meu iogurte, com tudo isso, vira um momento especial na minha vida. Eu amo. Então, eu acho que se a gente tem lá, e a gente sabe disso, Márcio, tem produtos industrializados que são sérios, que correspondem à realidade da pegada do marketing que diz integral é integral, e a primeira farinha que tem lá é farinha integral, e não é farinha enriquecida. Então, é olhar o rótulo, olhar o ingrediente. Quanto menos aquela lista de ingredientes for menor, melhor. Isso vale para qualquer produto industrializado. Eu sempre falo, colocou o código de barra, olha os ingredientes, dá uma olhada, olha lá. Isso baliza muito, né? Um exemplo fácil é a questão do suco de laranja. Você vai poder pegar um suquinho de laranja que é só a laranja, e aí você pega um que tem 4, 5, 6 ingredientes, uns ingredientes que você não sabe nem o que é, que você nunca vai comprar numa feira, no supermercado, aí você fala, esse melhor evitar. E aí eu quero entrar na outra, que é a Nara Portoli, que ela tem 2 coisas interessantes que ela coloca aqui. Para encerrar o assunto do carboidrato, ela fala que ama tudo que tem carboidrato. O que fazer para não engordar muito? Quantidade, comer com moderação, e como a Yamara falou no começo, incluir também proteína, incluir também gordura, que naturalmente você acaba... E uma dica que a gente pode dar também, né? Você falou das saladas, é que a gente tenha fibras. Fibras aí ao longo do dia, fibra ajuda... Ajuda tudo, né, Márcio? Tudo. A gente pode fazer uma live só de fibra, porque ajuda a controlar o colesterol, melhora o trânsito intestinal, te dá mais saciedade, é alimento das bactérias boas. Se a gente for falar de fibra aqui, e aí a pergunta dela que eu achei bem interessante, queria passar para você, e que acontece com muita gente, é quando vai chegando a tardinha e vem aquela fome de arrebentar. Né? Eu adoro essa pergunta. Você. Eu adoro essa pergunta, Márcio. E é bom que a Nada tenha feito essa pergunta, porque é interessante que ela tem que saber, ela não está sozinha. Então, eu sempre digo, primeiro, olha para o seu almoço. E aí a gente sente essa fominha à tarde, e a gente diz assim, nossa, que vontade de comer um doce. Né? Parece, nossa, que vontade de comer um doce. Se você for comer um chocolate não é para matar a fome, chocolate é para matar a vontade. Mas eu tô com vontade de comer doce. E eu sempre falo, Márcio, então vamos lá, pega uma fatia de pão, coloca um cottage, põe um fiozinho de mel. Pega uma fatia de pão, coloca uma banana no micro-ondas com a canela, coloca nesse pão. Toma lá com seu iogurte, come uma proteína. Tá com vontade ainda de comer doce? Provavelmente não. Provavelmente não. A outra coisa fiz restrição de carboidrato, não comi carboidrato de manhã, não coloquei carboidrato no almoço, comi uma saladona com peito de frango grelhado, super saudável. Aí, à tarde, que vontade de comer um doce. Aí, comi uma caixa de bombom. Não adiantou. Então, essa consciência a gente precisa ter e escutar o nosso corpo. Olhar e para dentro, gente. Além de olhar o rótulo, olhar e para dentro. O milagre, lembra, Márcio? Eu sempre digo, é de dentro para fora. Então, que fome é essa? É uma fome natural. Se você almoçou meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você comer uma fruta às 5 da tarde, Márcio, essa fruta não vai matar sua fome. Não. Vai matar a fome de 1 horinha. Você está enganando a fome e não matando a sua fome. E eu sempre digo que esse lanche da tarde ele é importante, e desse jeito, com proteína, com carboidrato, com fibra, porque à noite você planeja o seu jantar. Se você só come a frutinha, você chega roendo a porta, a maçaneta, a geladeira, porque você está com uma fome muito fisiológica, muito forte, e você não tem tempo de raciocinar e dizer assim, planejar, nossa, eu vou ralar uma cenoura,
vou fazer um omelete. Não, você sai comendo o que tiver pela frente. E às vezes o que tem pela frente é só o coitado do carboidrato, porque a sua fome está muito aumentada. Eu digo, de novo, é aquela briga fisiológica, né, Márcio? E aí você entrou num ponto que eu quero tocar, que é a questão do hábito, né? Hábito e dieta. Quando a gente fala dessas mudanças de alimentação, então a gente teve aqui a Guilhermina falando, a Ana deu uma super colaboração e a visão que ela tem, a Nara perguntou. Quando a gente quer mudar a alimentação, é muito sedutor você procurar uma dieta, e dieta não falta. Então você tem dieta que restringe carboidrato, jejum intermitente, você vai ter centenas de dietas. Em vez de você ir fazendo essas pequenas alterações e criando hábitos, né? Eu, particularmente, sou muito a favor dessas pequenas alterações. Então, eu estou comendo em excesso, deixa eu diminuir 5%, 10% da minha porção. Eu preciso melhorar a qualidade, então deixa eu começar comendo uma fruta por dia e sei lá, né? E vou repetindo isso para que vire um hábito, sem uma mudança gigantesca, sem uma dieta. Por que eu falo isso? E aí vou deixar você falar de dieta à vontade. Tem 2 estudos que eu tive acesso recentemente. Um deles, a cada 100 pessoas que tentam uma dieta restritiva e acompanharam as 6 principais dietas, o que acontecia no período de 1 ano? Com 3 meses, todas elas ali na faixa de 50% a 60% de pessoas que conseguiram perder peso e emagrecer. Com 6 meses, isso caía para perto de 30%, e depois de 1 ano, só 8%. Quer dizer, cada 100 pessoas, depois de 1 ano, só 8 conseguiram manter o peso inferior do que quando começou. O segundo estudo lá do Japão, Universidade da China, eles acompanharam 24 mil pessoas com IMC acima de 30, ou seja, obesas. Uhum. E as pessoas fizeram dieta 1 ano. A média de perda de peso foi só 1,5 kg. Então, a minha pergunta é, por que dieta não funciona? Ou dieta funciona? Qual é a estratégia para quem quer melhorar a alimentação? Márcio, eu costumo... Pergunta difícil, né, Márcio? Você era meu amiguinho. Você era meu amiguinho. Você era meu amiguinho. Márcio, eu costumo dizer que dieta é o seguinte, tem dia para começar e festa para terminar. Eu costumo dizer isso. E aí as pessoas dizem, Amara, mas enquanto eu fiz a dieta, ela funcionou. Depois que eu parei de fazer a dieta, aí eu não continuei. Aí é que tá, o grande pulo do gato eu digo que as dietas não funcionam. A partir do momento que você muda esse comportamento alimentar, que você muda essa relação com a sua comida, que você muda o seu olhar com o seu corpo, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode mudar. Por quê? Porque se eu pudesse, Márcio, acoplar a alimentação saudável, uma palavra que eu queria uma palavra que identificasse mais. É um estilo de vida que não tem volta, sabe? É como se não coubesse mais para você acordar de manhã e sair em jejum. É como se não combinasse mais com o seu estilo de vida, com o que você quer para você. Mas aí você tem que criar o hábito, né, Yamara? Hábito, sim. E o que acontece com o hábito, né, Márcio? Hábito é uma repetição de um comportamento até se tornar aprendido e inconsciente. Né? Como engolir. Eu sempre digo, engolir a gente é voluntário. Eu decido quando eu vou engolir. Mas ele é inconsciente, porque nós já aprendemos a engolir quando nós tínhamos 1 ano de idade. Exato. Então, tudo aquilo que foge do que a gente está acostumado a fazer, a tendência é a gente voltar para uma zona de conforto nossa. Até por causa do nosso cérebro que não quer gastar energia com alguma coisa que você já aprendeu. Então, vai ser difícil. Qualquer mudança, mesmo que seja positiva, que vai te levar para um lugar melhor, ela vai gerar um custo em você. É um ônus e um bônus. Mesmo que seja para melhor, mas vai ter uma resistência por causa do hábito. Até formar um hábito, né, Márcio? O hábito, ele é formado com a repetição da tarefa, que nem você falou, né? Então, se eu quero criar um hábito, eu tenho que repetir. Então, vamos lá. Se eu quero mudar minha alimentação, eu vou pegar uma tarefa muito difícil, pegar uma dieta restritiva, não vai virar hábito, é difícil repetir. Agora, se eu fizer essas pequenas mudanças, eu vou começar a criar um hábito, né? E uma vai puxando a outra, né, Márcio? Exato. E aí tem várias perguntas aqui. A Nara
mandou uma que eu posso responder, e aí depois você já vai emendar com outras aqui. Tomar vitamina engorda? Não, não engorda. Vitamina não tem caloria, não é isso, Yamara? Nutricionalmente você fica melhor, mas vitaminas não engordam. Ótimo. A Guilhermina, ela pergunta de novo, né? Ela fala, na verdade, que é isso mesmo, que é importante esse estilo de vida e tal. E a Nádia, acho que é esse, ela fala o seguinte: toda vez que ela faz dieta, ela emagrece, mas para e engorda, é o que você falou, né? Tem data para começar e festa para acabar. E festa para acabar. Gostei. Happy hour. Aliás, isso é engraçado, né? Eu costumo fazer essa brincadeira nas palestras, que você falou assim, a alimentação ela tem o fator social, o fator, né, emocional, tanto que quando a gente bate meta numa empresa, você é convidada para um happy hour, você não é convidada para correr uma prova de 5K. Ou para comer um brócolis. Vamos comer um brócolis. Jesus Cristo fez a última ceia, fez a última aula de CrossFit, né? Então, a comida ela tem a ver com comemoração, né? E aí, como que a gente faz essa adequação, Yamara, do estilo de vida com a alimentação? Eu vou falar um pouquinho do sono e aí você completa. A gente sabe que dormir mal faz com que a gente tenha uma alimentação pior, né? Eu dormir mal, eu vou ter mais produção do hormônio da fome, menos o da saciedade, mais o hormônio do estresse, então a chance de eu comer porque estou irritado também é maior. Em relação à atividade física, se você dormiu mal, você vai se movimentar menos. Então, como que a gente adequa a alimentação em relação a esses outros pilares? Eu até acho, Márcio, que se eu pudesse escolher um desses pilares, eu também escolheria o sono. A gente até conversou naquela outra reunião da equipe sobre isso, né? E eu até falei, então começamos pelo sono, porque é bem isso. Se eu não dormir bem, eu não vou tomar café da manhã, eu vou acordar atrasado, eu vou estar sem paciência, eu vou estar irritado. O sono, eu acho que ele é o pilar principal para toda a movimentação física. Quem é que não dormiu bem, passou uma noite ruim, vai fazer atividade física, está motivado para atividade física? Não vai. Então, a gente tem que olhar isso. Dificuldade de concentração. Sim, não vai. E vai fazer escolhas alimentares ruins. Então, eu acho que eu escolheria o sono. Então, a gente tem, por obrigação, olhar e perguntar sobre esse sono. Se a gente partir só para a alimentação, eu vou partir para a alimentação de que não existe alimentos bons e ruins. Não existe alimentos proibidos. Não existe alimento saudável e não saudável. Existe, sim, uma relação que eu preciso melhorar com esse tipo de alimento. Obviamente, tem alguns alimentos que não fazem parte da minha vida, do meu contexto alimentar, porque não combinam comigo, mas eu já tive pacientes que adoravam salgadinho, um X salgadinho. E toda vez que ela estava emocionalmente ruim, que ela queria um conforto, ela comia o salgadinho, se sentia culpada, porque comeu salgadinho não pode. E aí eu peguei e falei para ela que o seguinte, então toda quinta-feira, eu lembro do dia, toda quinta-feira, à tarde, o salgadinho vai fazer parte do seu lanchinho da tarde. Tanto o salgadinho quanto uma fruta, por exemplo. Pode, a gente está combinando. Eu sou nutricionista, tenho CRN, e assim, você vai falar, a sua nutricionista disse que você podia. Desmistifica aquele alimento, Márcio. Eu tiro um peso de um alimento proibido e normalizo dentro do meu comer diário que eu tiro o peso dele. É como aquela brincadeirinha, tudo posso, nada quero, porque tudo posso. Quando eu sei que eu quero, eu sei que eu posso comer. Então, se a gente pudesse começar por aí, né, Márcio, uma alimentação saudável. Legal. E aí traz dois temas aqui que são interessantes, que eu gostei aqui. O primeiro é do Marcelo Medeiros. Discussão excelente, mas a nutrição, às vezes, ela não consegue se adaptar à rotina de trabalho, que é super desafiadora. E ele vê, no caso, algumas sugestões que são inviáveis no dia a dia. Então, para essa pessoa que tem um dia a dia atribulado, não tem um lugar para fazer um lanche à tarde, como que ela consegue, né, encontrar essas soluções, ao invés de o cara está ali no meio do trabalho, mandaram ele ter às 4 da tarde 3 claras de ovos com atum, enfim. Márcio, eu já vi
tanto isso na minha vida, até por causa dos programas da Mint. Que, assim, teve uma empresa que eu fui, e que eu fui assim, em algumas baias, e algumas meninas estavam comendo mousse de chocolate, mas que era abacate batido com cacau. E aí tinha uma menina que disse assim, e a Mari, eu detesto isso. Eu disse, mas por que você está comendo isso? Porque eu fui na nutricionista dela, e assim, sabe que empresa é assim, uma vai, todo mundo vai. Então estavam umas 10 pessoas comendo mousse de abacate com cacau, porque a nutricionista disse que às 10 horas tinha que comer mousse de cacau. Não dá. Isso não é uma alimentação saudável. Por isso a gente estava falando lá naquela nossa primeira pergunta que você é um ser único. E dentro da sua rotina, da sua perspectiva, daquilo que está ao seu alcance, a melhora vai ser em relação a você. E não em relação ao amiguinho. Então, eu lembro que eu passei uma vez numa parada, eu passei de carro, e tinha um rapaz para atravessar na faixa de segurança, ele estava com uma lata de refrigerante e um pacotinho de bolacha, que ele apertava a bolacha e jogava assim, apertava e a bolacha caía inteira para a boca. E aí, para essa pessoa, se eu pegar aquele pão de fatia cheio de ingrediente, colocar, sei lá, um queijo, colocar qualquer... é melhor do que isso. E aí, a melhora é em relação à alimentação dele, não em relação ao ótimo. E aí, aquele passo que a gente vai falando. Então, batata doce com frango dentro das empresas. Teve empresas que proibiram esse tipo de alimento porque, sabe, causava um odor enorme dentro da empresa. Então, também a alimentação, ela tem que se adequar ao teu meio ambiente e à tua condição de melhorar. Isso é um papel que é feito em conjunto com a sua nutricionista e com você. Dentro das suas perspectivas e dentro da sua condição de melhora, o que é que eu posso colocar dentro da minha lancheira que vai ser bacana para que eu possa executar? Tá, agora tem umas duvidazinhas rápidas assim, vamos lá. Carolina Ribeiro. Comer muita castanha faz mal? Comprei um monte de snack à tarde e tal. Sim, tudo em excesso, né? E a castanha é um alimento calórico, mas enfim, é com você. Márcio, vamos para as frutas. Eu sempre digo, por que só comer maçã? Se tem laranja, tem melancia, tem mamão, tem melão. Porque cada uma é coloridinha, cada uma tem um nutriente em maior quantidade. Então não adianta eu focar em um só alimento porque ele é super saudável. Não existe um alimento saudável por si só. Existe uma alimentação saudável e um vai dependendo do outro. Eles se somam, eles não se dividem. Então, nossa, comprei um monte de castanha. Eu vou te dar uma sugestão, congela. Congela, fica com uma porção em que você possa consumir durante o dia de uma forma mais adequada, e no congelador ela se mantém mais fresca, elas não oxidam, porque elas são gordurosas, então tem uma oxidação da gordura que não fica legal. Então, congela e vai tirando aos pouquinhos para você usar. Tá. E no seu snack, coloca uma proteína, leva um iogurtinho, daí fica legal, um melzinho com essas castanhas, já gostei mais. Varia um pouquinho, né? Eu vou responder uma do Pedro, e depois a gente vai conversar com o Gui Alves aqui, que ele está merecendo tomar um puxão de orelha. O Pedro, ele pergunta qual a relação do sono e peso. A gente já falou aqui, quando você dorme menos, comparado com você, quando tem uma noite de melhor qualidade, o ideal, lembrando, é que a gente durma 5 ciclos de sono, cerca de 7 horas e meia, mas aí vai variar, pessoas com 6 horas estão bem, pessoas com 9. Quando você dorme bem, comparado com o dia que você dorme mal, você tem uma produção maior do hormônio da fome, uma produção menor do hormônio da saciedade e maior do estresse. Tem um especialista em sono chamado Matthew Walker, e ele comandou um estudo e que acompanhou algumas pessoas e mostrou que esse consumo chega até 350 calorias a mais na noite que você dorme mal, comparado com você mesmo quando você dorme bem, tá, Gui? Pedro. Então, inclusive, tem a questão que a Mara já falou, que você fica menos disposto para o exercício, enfim, então acaba que realmente interfere, sim. Agora, o Gui Alves, vamos lá, a tapioca é uma alternativa saudável ao pão? O pão é saudável, então, entendeu? Tira isso, fala assim, a tapioca é uma alternativa ao pão? Porra, eu fico bravo quando taxam o pão assim. Vamos falar da tapioca, então? Vamos falar da tapioca, Márcio. Gente, se você me perguntar nutricionalmente
qual é o melhor? E aí vocês vão, aí pronto, já me, eu vou dizer, é o pão. Mas é verdade, o índice glicêmico da tapioca é maior que o índice glicêmico do pão. Para quem não sabe o que é índice glicêmico, é a quantidade de energia que contém naquele alimento e que é jogado de uma vez na nossa corrente sanguínea. A tapioca joga mais do que o pão. Agora, nossa, Amara, mas é que eu gosto muito de tapioca. Sem problema nenhum. Pegamos essa tapioca, colocamos um queijo branco, colocamos pode colocar o ovinho, que vira crepioca, coloca um tomatinho, para você dar uma segurada nesse índice glicêmico. Então, eu sempre digo, Márcio, que o segredo do carboidrato é sempre associar uma proteína nele. Você consegue segurar esse índice glicêmico. Pegar esse pãozinho e colocar um ovinho mexido, esse pãozinho não vai jogar essa glicose, essa glicemia na sua corrente sanguínea. Eu sempre faço uma analogia, que daí todo mundo entende. Sabe quando você bebe de estômago vazio? Gente, bebeu, já tá dançando em cima da mesa. Comeu alguma coisa, forrou o estômago, aí tomou alguma coisa, aí você se controla mais porque o álcool não é absorvido tão rápido. É mais ou menos a mesma coisa com carboidrato. Se come carboidrato sozinho e é um carboidrato mais simples, a absorção dele vai ser mais rápida e vai ter o índice glicêmico alto. Coloca fibra, frutas, verduras e legumes e coloca proteína. Isso que você falou é muito interessante, porque você não vai ver uma pessoa comendo a tapioca só a goma. Você não vai ver a pessoa raramente comendo pão puro, né? Você tem o que vai. E aí a culpa sempre é do carboidrato, né? Então, comi uma pizza. Pô, mas tinha 300 quilos de queijo na pizza. A culpa é do carboidrato. É verdade. Era uma pizza 4 queijos, catupiry, mussarela, mas não... E ainda tem a calabresinha. A culpa é do carboidrato. Tá tudo certo. Coitado do carboidrato. Isso mesmo. E aí o Gui faz um outro comentário, que é a questão do agrotóxico em legumes e verduras. Porque normalmente a gente associa o maior consumo de frutas, legumes e verduras a uma alimentação com mais fibras, mais nutritivas. Como que funciona essa questão do agrotóxico? Eu gosto bastante dessa pergunta, Márcio, porque eu acho assim, consumir orgânico é ótimo, maravilhoso, mas nem todo mundo tem, porque ainda o acesso ao orgânico é muito caro. Então, eu tenho algumas dicas que eu sempre dou para meus pacientes. Compre legumes, verduras e frutas da época. Isso faz com que eles exijam menos uso de agrotóxico. O outro é tomate, comprar produtos mais verdinhos e deixar eles amadurecerem normalmente fora da geladeira. E comprar os menores. Não compre a maior cenoura, não compre o maior tomate, não compre os menores. Porque ali eles colocaram a energia deles, né, para crescer, e não de agrotóxico. Eles não foram incentivados pelo uso de agrotóxico. Então, e lavar muito a casca. Lavar muito bem todos os alimentos. Eu acho que já diminui bastante. A outra coisa, talvez, é a gente ter mais participação, ser mais participativo nas campanhas contra o uso de agrotóxico. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente nosso de uso de agrotóxico no Brasil. A Luciana Fernandes, ela coloca na água com um pouco de água sanitária para tirar esse excesso. Funciona? Funciona, mas é muito mais para higienizar, tirar os bichinhos, os micro-organismos que ficam ali, do que o uso do agrotóxico absorvido pelo alimento, né, Márcio? Que fica mais nas cascas, fica mais na superfície, e por isso lavar. Eu lavo com sabão e buchinha. Sabe, os que tem casca, eu lavo tudo com sabão e buchinha mesmo, e faço essa higienização que ela falou, mas para folhosos. Tá. A Luciana Fernandes, ela ainda fala que quando ela faz a crepioca dela, ela coloca aveia ou linhaça, porque aí ela coloca fibra. Mais fibra. Enfim. E ela falou uma coisa que eu gostei muito, que um dos problemas é não gastar essa caloria. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, na década de 80, tem um estudo que mostra que no final da década de 80, um brasileiro dava em média 10 mil passos. O último estudo que eu tive acesso há uns 2 anos, o brasileiro estava dando em média 2.500 passos. Então, quando você pega essa diminuição de movimento, 7.500 passos, a gente está falando de quase 400 calorias por dia. Poxa, se todo mundo gastasse 400 calorias por dia, a alimentação não ia ser tão restrita assim. Né? É verdade. Então, tem essa questão que a Luciana falou. É importante que a gente gaste, não só pelo emagrecimento. Né?
Pelo benefício, né, Márcio? Para Para deixar de ser sedentário, exatamente. Quarta maior causa de morte no mundo. Então, tem isso. O Walter Ley falou: essa é minha Nutri, parabéns. Feliz ele aqui. Família é tudo, né, Márcio? E aí tem uma coisa que é uma dúvida comum, que é a questão do líquido durante as refeições. Como que é isso? Eu posso tomar líquido durante as refeições? Qual a quantidade? Márcio, essa é uma pergunta recorrente dos pacientes que trazem para nós, nutricionistas, na consulta, né? E eu falo que também é muito pessoal, é muito individual. Se você tem uma digestão mais lenta, se você tem dificuldade, se você fica conversando com aquela alimentação sua mais tempo, é legal você não tomar líquido, porque o líquido diminui esse suco gástrico, fica mais difícil a sua digestão, ela vai ficar mais lenta. O interessante é, Amara, mas eu não consigo comer sem tomar alguma coisa. Hábito de novo. Se você tomar 200 ml, toma 100. Se você toma 100, tenta tomar 50. Então, analise e vê o que é melhor para você, sabe? Mastigar mais, comer mais lentamente, porque às vezes o líquido, ele vai empurrando a comida, Márcio. Eu acho que até uma coisa que é legal de a gente falar e tentar fazer é comer devagar. Só comer devagar, Márcio, já te dá a percepção de saciedade. Que a saciedade é uma sensação confortável. Às vezes, se você sai cheia, sai estufada, e ainda tomou 300 ml de líquido, gente, essa digestão vai ser a tarde inteira, você vai ficar sonolento, vai ficar mais pesado, vai render menos. Então, tudo é uma autoavaliação, entendeu? De tomar líquido durante a refeição. E tem muito do hábito, né? De novo, a gente cai muito do hábito. Só tem o hábito. E a gente tem uma população cada vez maior, Amara, que opta por não comer, são os veganos. Não come a proteína animal. Que cuidados ela tem que ter em relação à ingestão de proteína e vitaminas do complexo B? Márcio, geralmente tem que se fazer uma suplementação, mas não até que a alimentação não dê conta. A B12 eu acho que é um caso à parte, em algum momento eu acho que vai ter que ser suplementado sim, mas o que eu vejo nos meus pacientes, que é recorrente nos meus pacientes veganos e vegetarianos, é aquela qualidade e quantidade. A tendência é muito mais para o carboidrato, porque acaba sendo mais fácil, a oferta é melhor, tá ali, é muito mais pronto. Talvez o carboidrato seja o vilão da história, porque o pacotinho do biscoito, ele tá ali, ele dura 3, 4, 5 meses, do que você, às vezes, fazer um feijão, fazer uma lentilha. Então, o vegetariano e o vegano é prestar atenção na proteína. E vai ser proteína vegetal. Quais são as proteínas vegetais que nós temos? Feijão, lentilha, grão de bico, soja. E tem o edamame, tem o cogumelo. A gente coloca cogumelo, mas ele só tem 1 grama em 50 gramas de cogumelo, tem 1 grama de proteína, não é tão rico assim, não, aliás, não é. Tem a quinoa, o amaranto em flocos, que são cereais, mas que são riquíssimos em proteína. Então, fazer com que essa proteína aconteça de uma forma mais recorrente. Então, a minha orientação sempre é, olhe para a proteína primeiro. Se você come ovo, ele tem que estar no seu prato, de várias formas. Coloca no omelete, coloca na sopa, coloca lá como mexido no meio do seu macarrão, mas coloca. Até para não enjoar, porque só fica ovo, ovo, ovo. Se você não come ovo e você é vegano, a gente parte sim para essas proteínas vegetais. Tem que estar no prato. Tem que cozinhar feijão e lentilha. Você falou do feijão, você falou da lentilha. Vou te pedir só para você fazer um comentário sobre essa combinação do arroz e feijão. Márcio, pensa numa combinação perfeita. Entendi. O que falta em um, tem no outro. Então, o carboidrato que tem no arroz, o carboidrato do arroz é carboidrato de arroz. O feijão também tem carboidrato. O aminoácido que falta no arroz tem no feijão. O que falta no feijão tem no arroz. Um complementa o outro, fica... Os nossos 12 aminoácidos essenciais estão lá no nosso arroz e feijão. E o brasileiro deixou de consumir tanto arroz e feijão, né? No IBGE, falou na última pesquisa do IBGE que a gente consome menos. Mas é porque as pessoas dizem, eu quero emagrecer, eu não posso comer arroz e feijão. Gente, você precisa comer arroz e feijão. É uma proteína de alto valor biológico que está ali. Exato. E assim, as pessoas deixaram de comer porque acham que engorda, né? Volta na claro, né, Márcio? É a metade do prato de arroz e a metade do prato de feijão. A gente volta na qualidade. Percebe que a gente dá a volta e a gente cai sempre. Quantidade, qualidade. E aí,
pegando essa carona, a Carolina ela fala o seguinte: por que o refrigerante zero é considerado tão ruim? Eu costumo abrir às vezes, né, quando eu falo de alimentação nas palestras, eu falo, a gente chegou no momento que o conceito de alimentação está tão errado que a pessoa não toma o suco de laranja porque acha que vai engordar e toma um refrigerante zero. Entendeu? Então, fala um pouquinho ela pergunta por que o refrigerante zero é considerado tão ruim. Márcio, que pergunta difícil. Vamos lá. Eu não estou fazendo apologia ao refrigerante, mas eu acho que em relação ao refrigerante é o seguinte: se ficar o bicho pega, se correr o bicho, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Aí eu digo assim, olha, entre o zero e com açúcar, prefere o zero. Ah, mas não é rico em sódio? É. Ah, mas eu não gosto do zero. Não toma. Não é para gostar mesmo, é para ser ruim. Ah, mas eu prefiro com açúcar. Com açúcar esquece. É muito açúcar. Vai para o zero. Mas o zero tem sódio? Tem. E tem uma latinha de chá que tem um nome que faz assim, nossa, que legal que você está tomando esse chá, o nome do chá. E você vai ver o sódio desse chá, ele tem mais sódio do que a latinha de refrigerante. É isso que eu não gosto, sabe? Então, a gente sabe que o refrigerante é ruim, mas tem uma outra parte que faz uma sensação de que você está consumindo uma coisa que é legal, não sendo. Então, refrigerante, eu acho que ele tem que ser eventual. Por exemplo, quando eu como hambúrguer, Márcio, vou ser bem sincera, eu não vou tomar com suco de laranja, não vou tomar com suco de morango, eu vou tomar com refrigerante. Consigo tomar uma latinha inteira? Não mais. Não mais. Nem dividindo com meu marido, mas nós dois conseguimos tomar uma latinha. Por quê? Porque a gente prefere, não faz mais falta. A gente remodelou, a gente refez esse nosso hábito. Porque para nós já não cabia mais aquilo. E não tem volta. Então, o refrigerante faz mal para a saúde? A gente sabe que faz. Assim, se a gente for olhar aquela lista de ingredientes, ela é gigantesca. O que tem de alimento ali? Não tem nada. Não é um alimento. Não é comida. Então, é uma escolha nossa. Você quer continuar tomando refrigerante? Você tinha um padrão antigamente que isso que você colocou, né? O refrigerante era nos momentos de exceção, né? O problema hoje é esse consumo diário, essa quantidade. Diário. Eventualmente, você tomar um refrigerante, isso não vai, né, te causar nenhum problema, mas eventualmente. Eventualmente mesmo. Esse consumo diário não faz bem. Bom, a gente está chegando, daqui a pouco vai acabar, faltam 2, 3 minutos aqui. Primeiro, queria agradecer demais a você e a Mara. Você tirou um monte de dúvida aqui, o pessoal participou, a gente entrou nessas polêmicas aqui. É importante que as pessoas desmistifiquem um pouco a questão do carboidrato, a questão da dieta, e tem uma boa relação com a comida, né? Porque se tem uma relação que a gente vai ter até o fim da vida, umas 3 vezes por dia, é com a alimentação. Então, se você se relaciona mal com o alimento, você vai ter problemas. Então, fazer as pazes com a comida, entender como é um pilar importante, mas que é uma combinação, ele é complementar a outros pilares. Não faça dele a prioridade do seu pilar, né, Márcio? É de um contexto, né? É de uma vida inteira. Então, queria te agradecer e pedir para você deixar o recado que você quiser aqui para essa audiência que a gente teve. Eu quero agradecer a participação de todos, as perguntas. Eu adoro responder perguntas. E queria te agradecer também por toda a paciência comigo. Amiguinhos. Não, é uma dobradinha boa demais. Super obrigado. E, Amara, para quem está assistindo a gente aqui, fica ligado. Mês que vem a gente vai ter uma nova live da Equipe Saúde. Já vou adiantar o tema aqui, já que vocês falaram tanto de sono aqui, a gente vai vir para falar de sono. Eu e a Yamara, a gente acredita muito que o sono ele é o alicerce. Com bom sono é mais fácil você se alimentar melhor, você se exercitar melhor, você ter bons enfrentamentos das emoções. Yamara, brigadíssimo. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Até a próxima live da Saúde. Tchau.